Eu estou aqui convocando vocês para orar ao Criador. O Criador, Ele não quer a nossa força, Ele não quer nada de nós além de arrependimento, obediência, temor. Eu quero que a nação brasileira, o mundo, entre em oração, porque eu tive uma visão horrível do que está por vir. Mas antes, eu quero deixar uma palavra no Salmo 40. Esperei com paciência no Criador, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de uma água horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia. Eu quero convocar todos os irmãos para entrar em oração, pedindo ao Criador por grande livramento sobre a terra. Não vai acontecer só no Brasil. Queridos, sabe os padres, aqueles, não é padre, é cardeal, quando eles usam, tem um título deles lá, a roupa preta e coloca um negócio na cabeça rosa, eu esqueci o nome, tô tão nervosa que eu esqueci até o nome. Então, eu vi eles, vi onde eles estava se desmoronando, e eles entravam numa barca, e ali, tipo assim, as casas estavam tudo submersas, e tipo, a água levando tudo, e eles tentando se salvar, entrando dentro de um barco, e aquela água com a maior força, com a maior violência. Eu vi também nessa visão que eu tive agora há pouco, asfalto rachando, água vindo com toda a força. Sabe aquela terra, quando é aquela terra de chuva que é uma terra vermelhinha, aí depois começa a ficar preta, sabe? Passou tipo um rio, assim, com a terra preta, carregando tudo, arrastando tudo. Vi também nessa visão as ondas violentas, assim, vindo com toda a força, com toda a violência. Vi as pessoas desesperadas, e no meio dessa bagunça, dessa lama, você vê a altura das águas. Se vocês verem, querido, eu fiquei impactada, eu estou impactada até agora. A altura das ondas que estavam vindo, das águas de terra vindo sobre as pessoas, e o diabo lá no meio rindo das pessoas, e as pessoas chorando, as pessoas desesperadas, pondo a mão na cabeça, pedindo ajuda. Então eu quero orar, eu quero pedir a todos os irmãos que entram em oração, peça ao Criador que venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar o pecado do mundo, o pecado das nações. Querido, o Criador está irado com a população, meu Pai, nós estamos pecando, gente, o Criador quer de nós só temor, obediência, reverência a Ele, e muitos de nós temos ouvido chamando, nós estamos recebendo esse chamado para voltar ao arrependimento, e muitos estão duvidando. Querido, eu vi asfalto rachando-se no meio, as casas submersas. Há certa feita atrás, logo depois que passou a tragédia do Rio Grande do Sul, eu tive um sonho. Esse foi um sonho, não foi visão. Esse foi um sonho. E eu vi uma cidade não tão grande, toda submersa debaixo da água, aquela água, terra vermelha. E hoje eu tava ali, depois que eu fiz aquele vídeo falando da Lady Gaga, querido, eu senti mal, senti muita dor no corpo. Eu fui deitar um pouquinho, falei, meu pai, eu fui deitar, falei, tô sentindo mal, não tô sentindo bem. Eu não sei se vocês entendem. E quando a gente tem essa visão, tem essa sensibilidade, a gente consegue sentir a dor, o sofrimento das pessoas. O meu espírito estava inquieto. Falei, pai, o que está acontecendo? Aí, do nada, essa visão foi tão grande que eu não consigo relatar para vocês. Geralmente, as visões que eu tenho do Criador, eu tive anteriormente, era muito flash, era muito rápido. E essa ele me mostrou perfeitamente o que estava vindo sobre a terra. E não é só sobre a nação brasileira, o pior de tudo é isso. Aí, agora há pouco, eu peguei o celular para gravar, eu falei, eu preciso alertar o povo, eu preciso alertar. Eu vi falar que os cristãos estão sendo perseguidos lá na Síria, estão sendo perseguidos. Queridos, está vindo uma grande perseguição sobre a terra, está vindo um grande desastre sobre a terra. Vamos orar, vamos pedir ao Criador que tenha benevolência das nossas vidas, que Ele venha guardar nossas vidas, que Ele venha perdoar os nossos pecados. Lembra quando Jonas ele foi chamado para pregar para os ninivitas, se
40 dias, se eles não se arrependessem, que aquela nação, aquela cidade seria destruída. Então, queridos, vocês não precisam acreditar. Vocês não precisam acreditar em mim. Ora o Criador, peça testificação. Eu estou comentando, eu estou compartilhando. Falei, pai, eu não tenho nem coragem de fazer esse vídeo. Mas meu espírito ficou tão inquieto que eu estou aqui, querido. É muito sofrimento, querido. A destruição está chegando. Que o Criador venha nos guardar, venha guardar a nação, venha guardar o mundo. Que o povo venha se arrepender. Venha se arrepender enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Queridos, o Criador só quer de mim, de você, da população, da nação brasileira e do mundo. Fé, obediência e temor. Só isso. E o que o povo está fazendo? E não somente isso, agora ele também trazendo os flash aqui. No momento que estava chegando a destruição, tinha muitas pessoas levantando altar de Baal naquele momento, estavam fazendo rituais. E no momento exato dos rituais, vinha um desastre, acontecia as coisas ruins. A terra vinha com toda a fúria, a destruição, com toda a fúria, querido, rasgando tudo, destruindo tudo. Ai, meu Pai, tem benevolência nas nossas vidas. Querido, eu não gostaria de estar aqui passando isso para vocês. Eu não gostaria, mas eu não vou segurar isso só para mim. Eu vou pedir que aqueles que ouvem, aqueles que me escutam, que por favor, se corrija. Eu não tô aqui para te condenar, não tô aqui para te criticar. Mas o que eu vi é muito feio. Por favor, arrependa dos seus pecados. Peça a benevolência do Criador, não importa o que você fez até esse momento, mas volte para casa. Volte para Iau, volte para Iauxa. Nessa visão, o desespero das pessoas. O desespero das pessoas. E as pessoas estavam normalmente curtindo de festa, de balada. As pessoas estavam normalmente fazendo rituais, adorações. As pessoas estavam no frevo. E naquele momento, em nenhum momento, eu vi pessoas orando nessa visão. Não vi. Eu vi, queridos, não sei se era 4 ou 5, eu não posso falar que eu estou muito nervosa. Esses arcebispos, cardeal, não sei, eu tô nervosa. Eles usam preto com as negocinhas rosa na cabeça. Eles tentando se salvar, tudo desmoronando, tudo barranca que é barranqueiro, asfalto rachando. E não somente isso, queridos, o povo dançando, o povo nas beiradas das praias, aquela onda, loucura, a toda altura. E não somente isso, os carros andando no asfalto e do nada o asfalto rachava. As águas invadiam tudo, as casas eram submersas, tudo vinha para fora, geladeira, televisão. Foi um horror. Que o Criador tenha benevolência e nos guarde, nos protege. Igreja, volta ao arrependimento. Igreja, se volta para Yahshua Mashiach. E todo aquele que for encontrando, invocando Yahshua, serão salvos. Arrependei-vos, igreja. Yahweh quer apenas que nós nos arrependemos, porque senão o povo vai pagar um alto preço. Um alto preço. Tenha benevolência, Pai, da nação brasileira. Tenha benevolência do mundo. Oremos também por todos os cristãos que estão sendo perseguidos, queridos, que estão sofrendo na própria carne. Que o Criador tenha benevolência. Perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da nação. Vamos finalizar aqui, igreja, com o Salmo 51, confessando, pedindo, esse Salmo 51. Esse Salmo 51 foi quando Davi confessou o seu pecado, pedindo perdão ao Criador e pedindo a Ele que renovasse nele um espírito reto. Então vamos pedir perdão pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, pelo pecado da nação, do mundo inteiro. Que Ele venha ter benevolência de nós, que Ele venha nos perdoar aqueles que não querem ter compromisso com Ele.
Tende benevolência de mim, ó Iau, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas benevolências. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que eu em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconda-me a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Iá, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, o teu Ruach Kadosh. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me, Iau, dos crimes de sangue. Ó Iau da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Criador, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os diria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Iau são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Iau. Abençoa a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Bendito, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Assim seja. Então que o Criador venha lavar os nossos pecados, lavar os pecados da nação brasileira, do mundo inteiro, que venha perdoar, ter benevolência das nossas vidas. E você que me assiste pela primeira vez, não precisa de acreditar em mim, não. Avalie a sua vida, o que você está fazendo, o que você está praticando. Você acha que se Yahshua voltasse agora, qual situação que ele te encontraria? Você estaria apto para subir? Você estaria apto para ser salvo? Então, o que o Criador está usando, está mostrando a gente para compartilhar, é que a destruição está a caminho. E ele está vindo como um boi selvagem. No entanto, eu vi um boi olhando aquela situação toda. Entende? Então a visão foi extremamente forte, extremamente longa, né? Algumas coisas eu ainda nem consegui relatar tudo para vocês, né? Mas eu quero que o Criador, ele espera de mim e de você arrependimento, submissão, respeito, temor. Aquele que verdadeiro é sábio, ele tem temor no Criador. E o povo está brincando, o povo está debochando, o povo está achando que está brincando com qualquer um, mas ele está vindo com a sua justiça. A ira dele estará sobre a terra. O povo está levantando altar de Baal, o povo está fazendo sacrifício, o povo está cultuando o maligno. E você quer que isso termine bom? E termina bem, querido? Não tem como. Então, voltar ao arrependimento, porque, querido, se o Criador permitir que essa visão venha materializar na terra, nossa, querido, eu fiquei em pânico quando eu recebi essa visão. Então, eu falei, Criador, não tem coragem nem de gravar, mas o meu espírito me incomodou. Eu vou gravar para alertar vocês que nós devemos sim obedecer ao Criador, ter fé, respeito, temor a Ele e voltar ao arrependimento, pedir a Ele que venha apagar os nossos pecados. Então, hoje, a partir de hoje, comece a louvar, comece a adorar, comece a clamar fortemente para um grande livramento sobre a terra, né? E não vi que não seria esse grande livramento, esse grande desastre estaria vindo, não é só na nação brasileira, não, em outros países fora. Então, vamos orar, pedir ao Criador que venha perdoar os nossos pecados e que venha dar à terra livramentos. Grande livramento, porque o que está vindo é chumbo grosso. Que o Criador tenha benevolência das nossas vidas. Que a Yahweh te abençoe vocês. Não estou aqui para terrorizar, estou aqui para compartilhar a visão que eu tive, né? O que ele compartilhou comigo. E eu preciso alertar vocês, chamar vocês ao arrependimento. Né? Assim como Jonas, ele chamou o povo de Nínive, aquela nação de Nínive. Se vocês não voltarem ao arrependimento, o que vai acontecer com vocês? Vai ser destruído em 40 dias. O que aconteceu? Desde o maior ao menor, viu que aquilo ali era tão sério,
voltou seu arrependimento, ficaram em jejum, em oração, não comeram, não beberam. E o que aconteceu? E falou, quem sabe se nós clamarmos fortemente ao Criador, ele se arrepende. A sinceridade foi tão grande que até os animais ficaram em jejum. Não beberam, não comeram. E aí o que aconteceu? O Criador desistiu da fúria, da ira, daquela destruição que estava prevista em 40 dias. Então, vigiar, igreja. Que ela abençoe.